Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 13 de maio até 19 de maio, este domingo de hoje. Na segunda-feira, dia 13 de maio, dia de Santa Maria Domingas Mazzarello. Falar um pouquinho de Santa Maria Domingas, mas vamos lembrar, né? Dia 13 de maio foi dia de Nossa Senhora de Fátima, a padroeira aí, junto com o Santo Huberto, da nossa paróquia. Muito bem, dia 13 de maio é conhecidíssimo, né? Aqui na igreja, já falei, né? Por ser o dia de Nossa Senhora de Fátima, a quem pedimos a graça de fazermos penitência e nos convertermos. Também nesse dia, a família salesiana celebra a fundadora das Filhas de Maria Auxiliadora. Foi em Mornese, um povoado do norte da Itália, que no dia 9 de maio de 1837 nasceu Maria Domingues. Após um caminho de acompanhamento feito por Padre Pestarino e Dom Bosco, que no dia 5 de agosto de 1872, na capela do Colégio de Mornese, 11 jovens, entre elas Maim, né, emitiram os votos religiosos e se consagraram a Deus, dando início à congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, Irmãs Salesianas de Dom Bosco. O nome da congregação foi dado pelo fundador, Dom Bosco, que desejava que cada filha de Maria Auxiliadora fosse um monumento vivo de sua gratidão a Nossa Senhora por tudo que realizou na obra salesiana. No dia 13 de maio de 1881, Madre Mazzarello partiu deste mundo. Sua breve vida, 44 anos, continuou sendo uma chama de amor contagiante que ilumina ainda hoje as famílias religiosas. Na terça-feira, 14 de maio, dia de São Matias, o apóstolo e mártir. É o apóstolo que recebeu o dom do grande privilégio, né, de ser agregado aos 12, tomando o lugar vago deixado pela deserção de Judas Iscariotes, o traidor. Sua eleição foi mediante sorteio, após a ascensão do Senhor, pela proposta de Simão Pedro, que, em poucas palavras, fixou os 3 requisitos para o ministério apostólico: pertencer aos que seguiam Jesus desde o começo, ser chamado e enviado. É necessário, pois, que destes homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até ao dia em que nos foi arrebatado, haja um que se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Essa foi uma das condições necessárias, ser testemunha ocular do ressuscitado. Segundo a tradição, Matias evangelizou na Judéia, na Capadócia e depois na Etiópia. Ele sofreu perseguições e o martírio. Morreu apedrejado e depois decapitado em Colchis, Jerusalém, testemunhando sua fidelidade a Jesus. Na quarta-feira, 15 de maio, dia de Santo Isidoro. Nascido em Madrid por volta de 1070, Isidoro torna-se santo rezando, trabalhando nos campos e partilhando seus bens com os mais pobres. Apesar de trabalhar arduamente no campo, participava todos os dias da Eucaristia e dedicava muito espaço à oração, tanto que alguns colegas invejosos, né, o acusavam, aliás, injustamente, de se afastar horas do trabalho. Inveja não falta, mas ele supera tudo também graças à ajuda da sua esposa Maria. Dessa maneira, revelou a profunda relação e importância entre trabalho santificado e oração. Ele morreu em 15 de maio de 1130. Foi canonizado em 12 de março de 1622 pelo Papa Gregório XV. Seus restos mortais estão preservados na igreja madrilena de Santa Andréia. Muito bem, este foi então o santo da quarta-feira. Na quinta-feira, 16 de maio, é dia do beato Vital Vladimiro Bajarak, um ucraniano. Vladimiro nasceu na Ucrânia em 14 de fevereiro de 1907, em uma aldeia na província de Ternopol. Em 1922, frequentou o ginásio na cidade de Sertkov
e em 4 de setembro de 1924 ingressou na Ordem de São Basílio, o Grande, e segundo a regra de São Losafá, tomando o nome monástico de Vitalige. Depois de completar o noviciado em Kreshov, estudou teologia nas escolas monásticas de Lavrov, Dobromil e Kristinopol, todas na Ucrânia. O padre Vitalige foi preso por agentes da polícia política soviética em 17 de setembro de 1945. Ele foi acusado de ter feito propaganda antissoviética durante um sermão. Em 13 de novembro de 1945, o padre Vitalige foi condenado pelo Tribunal Militar a 8 anos de prisão e confisco de seus bens. Ele morreu poucos dias antes da Páscoa de 1946, depois de ter sido brutalmente espancado durante o interrogatório. Foi levado de volta para a prisão em uma maca e enterrado na própria prisão. Feitos do regime comunista, né? Muito bem. Na sexta-feira, 17 de maio, dia de São Pedro Liu Venyuan, ele nasceu em Kongcheu, na China, em uma família pagã. Quando era jovem, casou-se e vários filhos nasceram. Convertido na juventude, por meio de um amigo, ele foi batizado, apesar da oposição da família. Adotou o nome de Pedro. Ele era catequista. Acabou encontrando a morte pela crucificação ou lapidação. Por ser católico, ele foi preso e levado para Pequim, onde a morte o aguardava por anunciar Jesus Cristo. Mas alguns amigos conseguiram libertá-lo. Novamente, em 1814, ele foi preso e exilado na Mongólia entre os tártaros. Ele foi vendido como escravo a um tártaro que o fez passar 10 anos em dura escravidão. Quando adoeceu, seus amigos o libertaram novamente e ele pôde voltar para casa em 1827, onde viveu normalmente com sua esposa e 2 filhos. Pedro Liu Venyuan conseguiu viver 10 anos normalmente, até 1834, quando foi acusado de ser católico e preso. Confessou sua fé e foi condenado ao estrangulamento, que foi realizado em sua aldeia de Kongcheu em 17 de maio do ano de 1834. Mais um mártir, né, da incompreensão e intolerância. No sábado, 18 de maio, dia de São Leonardo Murialdo. Leonardo nasceu em 26 de outubro de 1828, na cidade de Turim, na Itália. A mãe, sua primeira educadora, o enviou para Savona a fim de estudar no colégio dos padres Escolapi. Com muito estudo, tornou-se doutor em teologia em 1850. Depois, em 1851, foi ordenado sacerdote. A sua mentalidade aberta e o trabalho voltado à juventude lhe trouxeram o convite para ser reitor do Colégio de Jovens Artesão, o qual aceitou com muito amor. A entrega total a essa missão e as extenuantes horas de trabalho lhe custaram graves danos à saúde. Em 30 de março de 1900, depois de várias crises de pneumonia, Leonardo morreu. E no domingo, dia de hoje, dia de Pentecostes, também é dia de Santa Maria Bernarda. Maria Bernarda, ou Verena Bittler, nome de nascimento, nasceu no dia 28 de maio de 1848 em Hall, na Suíça. Ela é a primeira santa deste país. Foi a 4ª filha de Henrique e Catarina Butler. Era da 3ª ordem regular e fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora. Com a missão de anunciar o Evangelho, fundou também a Congregação das Irmãs, como eu já falei, das Irmãs Missionárias de Maria Auxiliadora. Em 1895, violentas perseguições à igreja ocorreram, motivo esse que fizeram as irmãs fugirem do país. Desse modo, foram para Cartagena, na Colômbia. Lá, foram acolhidas por Dom Eugênio Bife. E durante 36 anos, fora da sua terra natal, sua missão não se limitou apenas ao Equador e à Colômbia, mas outras irmãs foram enviadas para congregações iniciadas na Europa e também no Brasil em 1911. Maria Bernarda faleceu em 19 de maio de 1924 em Cartagena, na Colômbia, com 56 anos de vida consagrada e 38 anos de vida missionária. Então foi a santa do domingo, dia de hoje, Santa Maria Bernarda.
Os santos da Santa Igreja Católica, ele nos vem do livro Santos de Cada Dia, de José Lei, do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. A gente traz resumido, né? Mas quem quiser pesquisar sobre a vida dos santos, pesquise. Você vai ver que ali tem muito exemplo para nós usarmos na nossa vida hoje em dia. Vamos ouvir a música do Salmo do dia de hoje, Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai, Senhor, porque precisa